Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções para a nossa Santa Missa. Pela saúde dos nossos irmãos Ana Paula Monteiro Lima, Maria Aparecida Batista Oliveira, Ágata Nogueira Lopes, Mateus Nogueira Lopes dos Santos, Tiago dos Santos, Monsenhor Jonas Abib, Diácono Nascinho Correia, Padre Messias, Maria da Silva, Eliadera Aparecida da Silva, Ana Maria Francisca de Oliveira, Alexandre Ferreira, Antônio Gustavo da Silva, pelos nossos irmãos falecidos, Otávio Marques da Silva, Maria Aparecida da Silva, Maria da Glória Silva, Elza Maria Penaforte, Heitor Gabriel de Moraes Ferreira, Valternir Rocha, pelo aniversário de nosso irmão Daniel José dos Santos. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos chama a atenção para a vida pública de Jesus, revelando quem é Ele, de onde lhe vem seu poder, que é de Deus. Também fala do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nunca será perdoado, e conclui afirmando que a verdadeira família de Jesus é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Iniciemos a nossa liturgia cantando. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezado irmão e irmã que está em sua casa, rezando conosco, todos nós aqui presentes, nós somos chamados neste domingo de manhã ainda a reconhecer Jesus Cristo presente em nossa vida através do seu amor, e ao mesmo tempo somos chamados a superar o pecado que muitas vezes nos faz afastar de Deus, principalmente o egoísmo, a prepotência. Quando chegamos perto de Deus, nós temos um olhar com o pé no chão, na realidade nossa, nas nossas necessidades de mudança para uma vida mais santa, uma vida mais pura. Peçamos perdão a Deus de nossos pecados, cantando. Piedade de nós, piedade, piedade,
piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. No domingo, que é o dia do Senhor, queremos elevar o nosso louvor a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis.
Depois que o Senhor comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estás nu? Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? Então Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. O Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Em vós eu temo, em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois do Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: Eu creio e por isso falei,
nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando. O nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
pelas palavras do Santo Evangelho. A liturgia de hoje, ela é muito clara, porque o evangelista Marcos, ao longo dos seus capítulos, vai recuperando, principalmente, quem é Jesus e quem são de fato os discípulos de Jesus. Mas, se hoje observarmos, porque estamos no capítulo 3, esse evangelista ele nos chama e nos convida a entender melhor o que significa ser discípulo de Jesus. E isso, talvez para nós não, mesmo que tenhamos uma caminhada longa ou uma caminhada curta, é difícil de entender. E esse evangelho, ele parece ser enigmático, porque ele traz coisas que nós não estamos acostumados. Talvez, se a gente olhasse sem o olhar espiritual, nós entenderíamos a rigidez, o autoritarismo de Jesus. Mas não é isso que o evangelista vem nos trazer. Diante disso, diante dessa realidade de ser discípulo, no versículo 14 do capítulo 3, Jesus chama os 12 e fala assim: eu estou te chamando, no versículo 14, e convido a estar comigo. Aqui me parece que não é tão diferente, porque o evangelista Marcos, ele fala que logo depois disso acontecer, os discípulos, aqueles que Jesus tinha escolhido, foi para casa junto com ele. Só que a realidade do discípulo, a realidade nossa dos dias de hoje, nos leva a entender que todos nós estamos aqui na casa de Jesus agora, nesse momento. Todos nós estamos nessa realidade espiritual. Estamos tendo a mesma oportunidade do que aqueles discípulos tiveram. Mas o que precisamos fazer diferente? E isso o evangelista ele coloca de uma forma bem categórica, que ali também estavam algumas pessoas que não compreenderam a palavra de Jesus, simplesmente por falta de uma abertura de coração e também pela falta de fé. E isso pode acontecer conosco também. A nossa vida de pecado, e isso o livro do Gênesis nos traz muito bem. A nossa realidade de pecado, ela nos faz enxergar diferente daquilo que é o propósito que Deus colocou desde a criação do mundo. E isso no capítulo 3 do livro do Gênesis fica muito claro. Quando a desobediência, quando o próprio Deus colocou para o ser humano ser a imagem e semelhança, e essa era uma proposta de Deus para eles, pela desobediência, pelo egoísmo, pela incompreensão, Adão e Eva traíram a Deus e, por egoísmo, por prepotência, se afastaram de Deus. E isso acontece conosco também. Na nossa vida não é muito diferente, porque o pecado ele está ao nosso lado, ele está ao nosso encontro. É uma realidade que nos faz ferir a nós mesmos, porque o significado de pecado é ferir a carne. E ferir a carne, muitas vezes, não é só um ato inconsequente, mas as consequências da nossa ação, da nossa forma de agir, pensando que nós, pela liberdade, estamos certos, mas não estamos. E nessa vida, as nossas escolhas, a nossa opção, elas nos colocam diante dessa posição. E essa posição ela é muito clara, porque o desamor, a forma com que conduzimos o nosso dever de ser discípulo de Jesus, a forma com que nos aproximamos da graça de Deus, elas nos colocam numa realidade que talvez o ser humano
não perceba e viva o prazer, o ser e o ter. E ao longo dos 13 primeiros capítulos do livro do Gênesis vai falar dessa realidade do ser humano. Mas aqui vamos focar em Adão e Eva. A desobediência, o egoísmo, a falta de compreensão, a falta de clareza do que é a liberdade faz com que o ser humano peque e vive afastado de Deus. A nudez, que aparece aqui com uma figura de linguagem, a nudez é o medo, a culpa que nos afasta de Deus e traz consequências graves para a história do ser humano. Podemos falar também que o ser humano ele não assume o seu propósito. E isso, essa semelhança, essa imagem de Deus, ela se torna desfigurada pela desobediência, por aquilo que não é o verdadeiro propósito. Não é a forma com que Deus nos conduz, nos seduz e nos coloca a viver com Ele. E nisso, desobedecemos também. E aí, olhando agora o Novo Testamento, desobedecemos porque não permanecemos na presença de Deus e, consequentemente, na presença de Jesus. E isso é um dos melhores remédios que surge, porque a graça de Deus, quando a gente nos afastamos dela, ela não consegue nos atingir. É como se a luz não conseguisse nos atingir porque a gente não quer. E isso é trazido pelo evangelista quando ele coloca o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é, senão, aquele que a forma com que colocamos na escuridão. Nós preferimos estar à sombra e não estar com Deus, na luz de Deus. Porque tudo aí torna escancarado, nos incomoda. Aquilo que de fato às vezes é bom na nossa vida, nos incomoda. Porque força a gente a mudar o nosso jeito, força nós mudar o nosso ego, a nossa forma de ser, a nossa forma de nos portar. E isso é muito penoso, é muito doloroso, porque a mudança do coração, ela dói mais que uma mudança exterior. E o evangelista Marcos, ao longo desse trecho, ele vai colocando algumas pistas de como nós entender essa realidade de discípulo. Se o pecado ele nos afasta, Jesus nos coloca um ensinamento para poder superar isso. E é isso que eu gostaria de focar aqui nessa explicação. A primeira realidade que Jesus se coloca e nos se porta, nós temos que recuperar todo o capítulo 3 do evangelista Marcos aqui, onde o próprio Jesus convida aqueles que seriam os 12 discípulos a estar com eles, mas também não torna isso só para aquele grupinho. Ele chama e fala isso para todos que estavam ali presentes. Ele chama um a um os 12, mas coloca isso para todos que estavam ali. E isso também é colocado para nós também no dia de hoje. Então, estar com Jesus, ir para a casa de Jesus e não se colocar fora dessa casa, já é um começo. Um começo de uma aproximação, de uma amizade que nos ajuda a superar esse pecado. Uma outra lição. Quem é de fato a família de Jesus? Quem de fato é essa família? Na cultura judaica, os laços sanguíneos eram muito fortes. As tribos de Israel e principalmente também os primos, o parentesco era muito forte. E isso o evangelista Marcos utiliza como um recurso para nos chamar a atenção que as regalias, aquilo que o próprio Deus coloca, às vezes até como uma forma de adoçar a nossa vida, não é o que nos aproxima dele. Mas o que aproxima dele, de fato,
é a compreensão que Jesus traz no versículo final do Evangelho. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A vontade de Deus. E isso nos leva a olhar a nossa postura de ser, a nossa forma de escutar a palavra de Deus, a nossa forma de nos comunicar, a maneira de nos relacionarmos em 3 níveis. E isso também nos ajuda a superar o pecado. O primeiro é a forma que eu trato a minha realidade, aquilo que sou eu. Conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates na filosofia. A maneira com que eu vou me relacionando com Deus, eu vou conhecendo o amor de Deus. E esse amor de Deus passa a ser a medida do meu amor. Passa a ser a medida da minha ação. O agir de Deus, ele tem que ser transformador de uma forma que faça com que o meu agir também seja parecido. E isso recuperamos. Lembra que eu disse que Deus criou o ser humano para o propósito, que é ser semelhante, igual a Ele? E isso nós vamos verificar na nossa própria vida, viu? Na nossa própria vida, que conseguimos fazer isso se o nosso olhar for um olhar aproximado, como os olhares de Deus. O segundo é a forma com que olhamos a realidade daqueles que são próximos de nós. O próprio Jesus, ele coloca no versículo 33, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? O versículo 34 vai nos dar uma resposta do evangelista. Vai dizer assim: e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Nessa descrição que o evangelista Marcos traz, olhando para aqueles que estavam ao redor, é isso que nos leva a comunicar que nas nossas relações humanas deve ser uma relação de um mesmo olhar de Jesus. E isso nos responde e nos coloca a transcender o pecado, que toda relação que não entende, que é desorientada, que vê o próprio ego, que vê a realidade do outro como uma realidade que não me aproxima de Deus, ou até mesmo aquilo que é o sofrimento. Às vezes eu sofro com uma pessoa, e isso não é o olhar do próprio Jesus. Por quê? Porque aqueles que foram ali para provocar Jesus, e isso se dá dentro da própria casa de Jesus também, porque o evangelista não separa. Porque tem 2 formas da gente nos colocar longe de Deus. Nós estando na fé e fechando o nosso coração para aquela que é a proposta inicial do próprio Deus na história. E isso os saduceus também vive isso aqui no Evangelho de forma categórica, e isso nos leva a entender essa proximidade. E aqueles que saem com o coração preenchido, mas parece que depois não tem força. Não tem força de viver a fé, porque o pecado parece que é algo que é mais atrativo que Deus. Então, são 2 posturas aqui, que estão ligadas a essa forma de nos relacionarmos entre nós mesmos e com as pessoas que estão fora da nossa comunhão. E isso nos leva a uma terceira postura, que está aqui no Evangelho, nas entrelinhas, mas o apóstolo Paulo, ele coloca isso de uma forma bem mais clara. Bem mais clara, por quê? Porque ele fala aqui numa forma de catequese, falando a respeito da graça. Se olharmos o contexto da vida de Paulo aqui, ele está passando por um momento muito doloroso no seu interior. E ele, mesmo assim, ele afirma que, no versículo 16, por isso não desanimamos, mesmo se o homem exterior se vai arruinando. O nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Isso ele experimentou em si, porque ele viveu uma decepção muito grande.
O apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele vive uma decepção muito grande com a comunidade de Coríntios. E mesmo ele vivendo tudo isso, passando por essa fase da vida, a palavra de Deus leva ele a afirmar o contrário. E se olharmos bem, agora voltando ao Evangelho, se olharmos bem, Jesus não faz diferente. Quando aquelas pessoas que não entenderam a mensagem de Jesus, não entenderam a proposta de Jesus, vai lá para provocar ele, de que forma com que ele fala? Com que forma com que ele diz? Ele vai afirmar na nossa realidade, na lógica humana. Quando nos apartamos de Deus, quando partimos de algo que nos divide e simplesmente segmenta e nos faz uma realidade que nos afasta, ou uma realidade que até podemos dizer que uma realidade diabólica, porque às vezes vemos o bem acontecer e porque o tal fulano fez, aquilo não é bom. A gente afirma que aquilo não é bom. A gente afirma que aquilo ali não tem as melhores intenções. E às vezes partimos, não olhamos com os olhos de Deus. E nisso somos convidados a olhar que Jesus, ele nos coloca numa firmeza. Nos coloca uma afirmação que é lógica, é muito clara. E é para aqueles que de fato têm fé. Quando Jesus afirma no Evangelho que o homem forte vai ser vencido por um homem mais forte ainda, ele fala da dominação do mal pelo pecado e ele fala dele mesmo. Somente nele somos capazes de vencer as contrariedades na vida. Vejam bem que a resposta não está em nós. A resposta está em Jesus, na forma com que nos relacionamos com Ele. E através disso, essa catequese, essa afirmação do evangelista nos convida a viver uma postura diferente, sobre o pecado social, sobre o pecado na nossa família e sobre o pecado de nós mesmos. Porque tudo está ligado. E nisso, somos convidados então a levar a sério o que Paulo disse. O que Paulo afirma, mesmo ele estando passando por um momento turbulento de desorientação na sua fé. Somos convidados a marchar, a viver juntos, a viver como comunidade, a viver unidos. A pessoa do nosso pároco, a pessoa do bispo, a pessoa do papa, para que a nossa vida seja uma vida orientada, porque eles também são pessoas como nós, mas nos colocam as pistas importantes para vivermos a fé. E a fé só pode ser professada e bem dirigida se nós estivermos em comunhão com uma igreja que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos ao redor de Jesus e somos convidados a estar com Ele. Todos nós somos orientados, somos pessoas convidadas a seguir Jesus como discípulo. E isso é o mais importante. E é aquilo que deveria nos ajudar a vencer o pecado, as nossas faltas e os perigos que são as consequências daquilo que fazemos de ruim na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que estão em suas casas, vamos elevar a Deus as nossas preces. A resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei vossa Igreja para que se mantenha firme no propósito de defender o povo das injustiças que causam sofrimento ao povo. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guiai os passos de nossas autoridades para que cuidem de nosso país, do povo, promovendo leis que beneficiam a todos. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai a todos os missionários e agentes da saúde para que aliviem as dores dos que sofrem com doenças, discriminações e marginalizações. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Cuidai de nossas comunidades para que não se deixem seduzir pelo ódio, pela ganância e pela intolerância, e sim sigam o caminho do amor e da paz. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai nossas famílias para que superem as dificuldades e sigam o exemplo da família de Nazaré, cumprindo a vontade do Pai. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor nosso Deus, estes nossos pedidos que vos fazemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, oferecer com esse vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por esta razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora os discípulos. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra de vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito de vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar de vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo César, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs, daqueles que lembramos nesta missa e também daqueles que estão em nossos corações, os que adormeceram na paz de vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz de vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim de nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Mas Cristo no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço atenção suas para alguns avisos. Na próxima sexta-feira é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
que é celebrado em junho, onde nós teremos a missa na catedral, a missa do Crisma, onde o bispo abençoa os óleos que são usados para o batismo, a crisma, e também para a unção dos enfermos. Esta missa é concelebrada por todos os padres da diocese. Então nós não teremos na próxima sexta a confissão, conforme tenho feito no período da manhã. Mas à noite nós teremos às 18 horas a missa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e em seguida a missa teremos a reunião com o Conselho de Pastoral Paroquial, com representantes de todas as pastorais, capelas e comunidades. O Conselho Administrativo da Paróquia pediu então que nós realizássemos nos finais de semana as vendas de bolinhos. Então isso está acontecendo nas capelas e também na matriz, porque com esta arrecadação é possível fazer as pequenas reformas na nossa comunidade. Então na matriz também. Então repare que algumas coisas nós temos feito, o muro, por exemplo, que estava caído, e todas as capelas precisam de reparos, afinal já são quase 2 anos, está indo com a pandemia. Então nós teremos venda de bolinhos caipiras na Capela São Paulo Apóstolo, no sábado, a partir das 19 horas. Na matriz nós temos sábado e domingo, a partir das 18 horas. Na comunidade Santa Terezinha, sábado, a partir das 18h30. Teremos bolinhos prontos para entrega, mas quem desejar pode também encomendar durante a semana na secretaria. Quero lembrar que sábado é o sábado da caridade. Então, das 8 às 12 horas, teremos aqui os vicentinos preparados também nas capelas para receber os donativos. 1 quilo de alguma coisa não perecível, também roupas, aquilo que às vezes está entulhado lá no guarda-roupa. São Geraldo dizia que se eu tenho uma roupa que faz 1 ano que eu não uso, diz que eu roubei dos pobres, entre aspas, palavra de São Geraldo, não é minha não, tá? Então tudo aquilo que às vezes está acumulado, significa que está faltando para alguém. Então sábado é o sábado da caridade, das 8 às 12 horas. Também nós teremos na capela Santa Terezinha, a comunidade Santa Terezinha, uma rifa em prol da construção de um galpão. Então lá nós temos o terreno da igreja, sabemos que nestes 2 anos não é possível iniciar a construção e o espaço é muito pequeno. Então na comunidade Santa Terezinha precisamos levantar uma estrutura maior, o terreno é grande, seria possível vários participar da missa, então a gente pede a colaboração. Está sendo vendida então uma rifa em prol da construção do galpão, uma pulseira de 18 quilates, de forma que você vai ser sorteado no dia 24/7, procurar os coordenadores das pastorais. No dia 12/6, a comunidade Santa Terezinha vai realizar uma live com a banda Arautos de Osanã e também com a venda de bolinhos. Você pode encomendar até o dia 11/6. Essa live será transmitida pela página da comunidade e por outros Facebooks também particulares. Então são estes os principais avisos. Lembrando que na próxima quarta temos a missa, na quinta de manhã a missa, na matriz e também nas outras comunidades. No próximo sábado a missa será na comunidade São Benedito às 15 horas. Vocês já repararam que estão cheios de bolinho? Então vocês não voltam para casa sem comprar bolinho, tá? Para ajudar a comunidade, tá certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles que ainda não recorrem a vós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa